vai mudar, vai gostar de coisas que ele nunca imaginou, vai ficar feliz de ver que ele também mudou. Pelo jeito não descarto uma nova paixão, mas espera que ele ligue a qualquer hora para conversar e perguntar se é tarde pra ligar, dizer que pensou nela, estava com saudade, mesmo sem ter esquecido. É sempre amor, mesmo que acabe com ele aonde quer que esteja. É sempre amor, mesmo que mude. É sempre amor, mesmo que alguém esqueça o que passou. Ele vai mudar, escolher um jeito novo de dizer alô. Vai ter medo de que um dia ela vai mudar e aprenda a esquecer sua velha paixão, mas evita ir até o telefone para conversar, pois é muito tarde pra ligar. Tem pensado nela, estava com saudade, mesmo sem ter esquecido. É sempre amor, mesmo que acabe com ela onde quer que esteja. É sempre amor, mesmo que mude. É sempre amor, mesmo que alguém esqueça o que é amor. Nunca é muito tarde pra ligar. Ele pensa nela, ela tem saudade, mesmo sem ter esquecido. É sempre amor, mesmo que acabe com ele aonde quer que esteja. É sempre amor, mesmo que mude. É sempre amor, mesmo que alguém esqueça o que passou.
A gente escolheu mesmo que mude pra gravar porque é a música que mais pedem em qualquer show há muito tempo já, desde que ela foi gravada no nosso terceiro disco, É Preciso Dar Vazão aos Sentimentos. Mas desde então ela está sendo presente em qualquer coisa que a gente faz, praticamente. Ela teve no Acústico MTV Bandas Gaúchas também, e ela tá numa versão totalmente linda, que com participação do Renato Borghetti, também no nosso disco novo, que é o Eles São Assim, Assim por Diante. E é uma música que definitivamente, mais do que qualquer outra, não pode faltar nunca em nenhum show nosso. Cara, o nosso disco novo, Eles São Assim, Assim por Diante, está sendo uma experiência diferente na história da banda, que já são 15 anos e tal. Mas mesmo assim a gente consegue se surpreender com alguma coisa, e é a resposta que a gente está tendo a partir do disco, que é simplesmente inesperada, porque como é um disco independente, do qual a gente fez parte de todas as etapas dele, desde a gravação, da composição, que é a parte óbvia que qualquer banda participa, até o merchandising ou até a divulgação na internet, que nem todas as bandas participam. Como a gente está participando de todas essas etapas, a gente está vendo a reação de todo o público com relação a qualquer coisa que acontece. Então, e também a gente vai colocando cada vez mais e mais das músicas desse disco dentro do nosso repertório, dentro dos nossos meios de atingir o público, né? Então acabamos tendo várias músicas desse disco sendo conhecidas do público, apesar de não estarmos, né, nos principais meios de mainstream necessariamente. A gente até consegue ter, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, um acesso bastante razoável aos meios de mainstream. Mas mesmo assim, a gente nós não somos da banda Calypso, né? A gente tem noção de que a gente não é o Naldo nem a Anitta. Então a gente tem um formato diferente, a gente insiste em tocar rock, a gente insiste em tocar rock com identidade, a gente insiste em ser uma banda autoral e diferente. E isso hoje em dia é arriscado, mas não escutem isso que eu estou dizendo, jovem. Façam isso em casa. Esse disco a gente fez desde o lançamento diferentes shows, que alguns até tem um projeto no Rio Grande do Sul que o artista toca o disco inteiro, e a gente participou desse projeto tocando esse nosso disco novo inteiro, e teve uma aceitação muito interessante por tocar um disco inteiro, porque o disco naturalmente tem nuances que ao vivo nem sempre funcionam, mas a gente tocou, foi um show especial no Opinião, e outros tantos shows que a gente foi testando tocar mais músicas desse disco novo, Eles São Assim, Assim por Diante. Outros shows a gente faz menos, então a gente varia muito a quantidade de músicas que atuam no nosso show desse novo disco, mas dá pra se dizer que a aceitação é sempre muito legal dessas músicas novas, muito pela identidade que a banda tem com o público, principalmente nosso público da internet. A gente pode dizer que existem pelo menos umas 7 músicas que estão quase sempre no nosso repertório, pois 7 músicas num disco é muito difícil de se manter dentro de um show, e isso está sendo fantástico, e isso está sendo, sei lá, graças ao pessoal da internet mesmo, que é demais e que pede, e às vezes pedem as mais inesperadas. E a gente não teve essa oportunidade no nosso segundo disco, apesar dele ter um monte também de música de trabalho. A gente não teve também essa oportunidade, menos ainda no nosso terceiro disco, porque ele teve um trabalho difícil, porque a gente teve que fazer o Acústico MTV no meio. Então, a gente estar tendo essa oportunidade agora nesse disco está sendo uma experiência renovadora. A BD tem peculiaridades. Em cada disco foram gravados de maneiras diferentes, até desde a composição até propriamente a gravação, foram utilizados formatos de gravação diferentes, mecanismos de captação diferentes. O que eu posso salientar talvez de um equipamento em especial, até porque a gente gravou essa música Mesmo Que Mude, foi uma situação inusitada que aconteceu talvez nos 45 do segundo tempo da gravação dessa música Mesmo Que Mude, que foi a entrada do Talkbox, que nós gravamos no Estúdio Soma, lá em Porto Alegre, bem no início desse estúdio, que é um estúdio hoje em dia provavelmente um dos mais importantes ou dos maiores
de Porto Alegre. E o Talkbox só entrou sem querer porque o cara apareceu com o pedal lá e te Exatamente, mostrou, né? o Então sócio- nem sabe usar direito. Exatamente, o sócio do Thiago Becker, o Juliano, que era sócio, ele tinha recém vindo dos Estados Unidos e trouxe o Talkbox. Se eu não me engano, até o Sá tinha comentado que seria interessante usar o Talkbox nessa música, e o Juliano disse, pô, eu tenho um e tal, e a gente acabou testando justamente, eu não sabia manusear, talvez não saiba manusear muito bem ele até hoje. Passou um dia ali, uma tarde mexendo. Nem isso, né? meio que foi na cara do gol, assim, a gente usou e acabou indo pro disco, na primeira versão, que é a versão do É Preciso Dar Vazão aos Sentimentos, o nosso terceiro disco de 2004. Então, ela entrou nesse disco, que é uma versão bem semelhante à que a gente fez agora e que a gente toca nos shows, que é uma versão com guitarras, uma versão mais pesada do que a mais conhecida, acredito que seja do Acústico MTV. O louco é isso, no acústico, tu usou Talkbox, né? E usar Talkbox com violão é uma coisa muito bizarra, E até né? foi difícil tecnicamente, porque a gente não conseguiu, pela correria e tal, da produção do acústico, que foi uma ótima produção, mas na correria não consegui tirar a distorção exata que eu queria para funcionar o Talkbox, enfim. Mas talvez isso seja uma visão pessoal ou interna nossa. Mas aí no acústico ela foi inserida inclusive na introdução e na finalização da música, que na original ela não tinha. Então esse equipamento, esse pedal, essa caixa falante, esse Talkbox, ele entrou no estúdio e foi parar nos shows, e ele se tornou pra mim um diferencial e pra BD também um diferencial, que o Talkbox ele não é muito utilizado, né, no rock. São poucos artistas que usam, como o Peter Frampton, como o Sambora, o Slash usou um pouco, o Dave Grohl usou também em algumas situações, o Scandurra no Brasil talvez seja o ícone maior do Talkbox, mas a gente utiliza ele em outro, e aí ele foi molhando outras músicas também, tu né? foi usando em outras músicas, até tipo em Melissa, que era mais antiga, o Pila incluiu lá no... E eu acho a fuder que tu usa ele cada vez de uma forma diferente. Mesmo que o Moody ele tem um jeito que é fazer o fraseado bem Peter Frampton mesmo, né? Sim. Mas já por exemplo, na hora que ele usa em Melissa, já é mais como um elemento pra puxar pra uma graveira que a guitarra às vezes não tem. Um modular, assim. como se fosse um wah-wah, assim. O Talkbox, ele tem isso, ele hoje em dia até tem uma música que a gente tá tocando ao vivo, foi criada durante shows com a participação do público, que é a La Minuta. Ela acabou, o Talkbox se inseriu nessa música, foi sendo inserido durante os shows, porque a gente, de uma forma diferente. de uma forma diferente, de uma forma mais vocoder, de uma forma até falando palavras e robóticas assim e tal, a lá Electric Light Orchestra, agora esses meninos do Daft Punk. Então ela é um elemento que para falar dessa música que a gente gravou mesmo, que Moody, é um elemento que veio do estúdio. Outros tantos, né, aconteceu, delays de fita que a gente possivelmente usou em algumas músicas, que nem lembro exatamente quais, que obviamente a gente não trouxe... Obviamente não, o Primal Scream traz pro palco 2 delays de fita, mas a gente usa pedais de delay, então... Mas acho que pontual mesmo, tem teclados e mini Moog, que o Leandro Sá, que é o guitarrista da banda, ele tem um mini Moog, que é um sintetizador mais famoso do mundo, mais fantástico. E a gente utiliza em todos os discos, desde o segundo disco, desde que ele comprou, desde que ele adquiriu o Mini Moog. Agora mas tem um Micro Moog também. Tem um Micro Moog que vai vir agora dos Estados Unidos, mas a gente não leva pro palco por questões... tem mais loucura ainda que a gente nunca conseguiu levar pro palco, que na gravação do EP que antecede esse disco novo, a gente pegou um piano desafinado e fez uma técnica do John Cage, que é um músico erudito contemporâneo, chamada piano preparado, que tu enfia coisas dentro das cordas do piano e usa ele como elemento percussivo. Que naturalmente o piano... Aí teria que levar um piano, desafinar e enfiar um monte de coisa. Seria impossível de fazer isso daí ao vivo, mas a gente também já brincou com várias outras coisas também. Teve um dia que eu tava tão louco que eu queria botar papel alumínio na volta de todos os microfones, daí todo mundo disse, para, gordo. Tem elementos nesse disco, nesse nosso último disco, lançado agora no final de
2012, eles são assim por diante, que teve formatos diferentes de gravação, teve músicas que foram carregadas com riffs, mais de uma guitarra, enfim, coisas que dificilmente tu consegue transpor para o ao vivo, que, claro, ficaram no estúdio, ficaram gravados no registro do álbum, né? Esse disco ele teve uma gravação completamente bizarra. A gente não gravou as músicas inteiras, a gente gravou só estrofe, só refrão, só ponte, só especial. E aí a gente depois colava ou desmontava e remontava e fazia um cut-up disso tudo, assim. Então foi uma criação totalmente débil mental, porque a gente já tinha essas músicas há um bom tempo e a gente já não conseguia... A gente achava que elas tinham que render mais ainda no estúdio. Sim. E aí elas vieram bem mais, só que daí ficou mais difícil ainda de tirar na hora de tocar ao vivo. Mas essa é a graça de ter uma banda, né? A gente tem a gente tá com um grande momento assim técnico. Eu acredito que é uma equipe, o núcleo da equipe, principalmente a direção dessa equipe, ela vai completar possivelmente 3 anos agora. Então a gente tem a gente tem adversidades técnicas dependendo do lugar. É uma situação que é verdadeira, mas devido a essa nossa equipe, esse nosso núcleo técnico tá muito coeso com o que a gente precisa e com o formato, e entender e gostar e tá junto em roubadas, inclusive, que a gente pode participar volta e meia. Eles muitas vezes são a nossa equipe, maravilhosa equipe, é que passa esse som, é que coloca. Então a gente tem feito, particularmente nos últimos tempos, shows com que a gente sem tirar nem pôr, assim. A galera sabe exatamente o que cada um e cada um tem as suas preferências e dias e TPMs e masculinas e femininas. Então a gente apesar disso tá conseguindo formatar uma coisa bem bacana no palco. Tecnicamente, assim, para te dizer, um compressor específico, não tem muito. A gente procura pedir microfones básicos, os Shure Beta, ou o 58 Beta, ou enfim, o 57 pro Talk Box. Eu levo sempre, né? Eu levo meu microfone também. Se acaso o lugar, a coisa de som, a empresa de som não tem um Shure Beta, eu tenho comigo meu, e a gente bota. Eu tenho uma preferência meio idiota, assim, que eu prefiro usar cabo. Porque eu gosto de usar ele cenicamente. Gosto de se movimentar também. Apesar de gostar bastante de me movimentar, eu gosto de usar o cabo cenicamente, assim, eu acho que é bom e, sei lá, me dá uma bengalinha, assim. Então, essas coisas todas o pessoal já entende. Mas esses dias eu usei um sem fio e comecei a voltar a gostar. Só que uma vez eu usei sem fio, eu deixei cair na minha mão, quebrou, eu tive que pagar 7 pau, sei lá quanto é que é. Não gostei mais dele. Não gosta mais. Talvez eu acho que seja a única coisa técnica assim, que a gente praticamente bate o pé. São os amplificadores de guitarra. Assim, a gente é muito aficionado por Fender, Hot Rod, os clássicos combos, né, Deluxe, DeVille. Arnaldo Batista que não nos ouça, né? Que a gente é muito apegado a esse tipo de saturação, de distorção que tem nesses amplificadores, que é uma sonoridade que percorre toda a história da banda. Então a gente já utilizou a gente vem utilizando outros pedais de efeitos, até mesmo diferente de pedais de distorção, mas o som do Fender, dos DeVille, principalmente Hot Rod, é uma característica que a gente faz questão, assim, de... Hoje, por exemplo, o Sal usou um AC30 da Vox, que ficou uma sonzeira, mas não é um som que ele tá acostumado. Ele ficou brincando horas, demora pra mais pro cara. Porque é um som que a pessoa não tá acostumada, assim, então... Mas é questão de costume, né? Questão de... mas a gente não tem muito problema técnico, não, assim, de... Nem exigências. De exigências técnicas. O meu set de pedais, eu acredito que nunca foi tão grande, assim. Eu tive uma fase que eu parei de usar todo e qualquer pedal de efeito. Eu usava simplesmente o canal limpo e canal sujo do amplificador e o meu talkbox.
E aí fui molhando com delays, fui indo atrás de outras alternativas. Hoje em dia eu tenho um pedal que eu tenho muito apego, que é um pedal da Keeley, que é o Treble Booster da Keeley, que é um pedal fantástico. Ele é um pedal que tem os capacitores, eu não sou um cara muito técnico, mas acredito que seja os capacitores de germânio ou algo semelhante. Mas enfim, é um pedal handmade, feito à mão, por um pessoal muito bacana, que é esse pessoal da Keeley. Então ele é um booster que foi muito utilizado não em formato de pedal, mas em formato de pequenos módulos que eles utilizavam em cima dos amplificadores. O Hendrix usava muito, os Beatles usavam muito em estúdio, o Cream usava muito, o Eric Clapton usava muito. É o booster que eles utilizavam e é bem um som que vem um booster comprimido, assim, na medida certa, assim, é muito especial esse pedal, que é uma das últimas aquisições minhas. Então eu tenho esse booster. Gosto de usar um trêmulo da Danelectro Cat, que é um trêmulo que é muito forte. Tu consegue dar uma modificada dentro do trêmulo e conseguir dar um ganho nele quando tu aperta, e tem uma diferenciação que tu pode tornar ele uma espécie de uma Leslie. Ele é muito forte, a modulação dele é bem forte assim, e pode ser mais soft também, então é um pedal que é muito bacana. Tem o Keytron, Micro Keytron, eu acho, envelope da Electro Harmonix, que é muito legal também. É um pedal modular que tem um som muito especial. Delay, eu uso um digital delay da Boss e um delay analógico da Crafter, que é um delay com custo-benefício muito bom, e ele tem uma crocância na repetição muito, muito interessante. Um pedalzinho especial, custa, sei lá, 100 pila. E enfim, eu acho que é mais ou menos isso que eu tô. É um set que não é muito grande, mas que pra mim é o que tá bacana, assim. E o Talkbox, que é amigo inseparável. Que o meu Talkbox teve uma peculiaridade também, que eu tive muito problema com o Drive, que é um falante que tem dentro do Talkbox, que eu tinha que ficar recondicionando, enfim, remendando. E eu tive a brilhante ideia, muito tardia, mas tive, de ir em lugares específicos de som de carro, que são drivers que ficam gritando em campeonato de som durante horas, e aí eu achei um especial, botei dentro, que coubesse dentro, e ficou um som muito interessante. Eu tô com planejamentos assim já já tá bem engatilhado até de fazer uns talkbox aí com a marca, sei lá, do Pila. Então é isso, enxuto, mas funciona.